Legal, Zé Maria. A gente ainda vai voltar ao assunto das teses autoritárias do PT nesse programa, mas agora vamos falar aqui dos movimentos que predominaram nesse fim de semana. No último sábado, esquerdistas participaram dos atos do Ele Não. Garantiram que houve mobilização em mais de 40 cidades, algumas delas com pouquíssimas pessoas. Destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, que receberam mais gente. Um dia depois, apoiadores de Bolsonaro promoveram o Ele Sim. Também foram registradas manifestações em várias cidades. Destaque para São Paulo e Rio de Janeiro também. Na capital paulista discursaram Eduardo Bolsonaro, Janaína Pascoal, Major Olímpio e candidatos a deputado pelo PSL. Temos imagens do ato aqui na Avenida Paulista. Solta um trecho aí, Andrezão. Tá aí, muita gente com o braço levantado na frente do caminhão ali do grupo dos Revoltados Online, onde estava havendo discursos. Eu estava lá fazendo a cobertura do evento, eu que fiz essas imagens aí, que foram bastante emblemáticas do Ele Sim, né? Porque eles estavam gritando justamente aquilo que se tornou o nome do movimento em reação ao Ele Não do último sábado. Augusto, eu comentei aqui na rádio pela manhã que quem estava assustado com o Ele Não, com a quantidade de adesão, voltou, né? O pessoal que apoia o Bolsonaro voltou a ter esperança com Ele Sim. E o contrário também é verdadeiro. A turma do Ele Não voltou a ficar assustada com o Ele Sim. E que essa dicotomia mostrou que o Bolsonaro está protagonizando essa eleição. Ganhando ou perdendo, a eleição está girando em torno dele. Ele pode se beneficiar disso ou não. Depende do desempenho. A gente sempre mostra aqui nesse programa que existem muitas variáveis em jogo, porque muita gente fica dando chute. Mas a eleição depende do desempenho. Se depois dois candidatos passam para o segundo turno, depende do que eles vão falar, depende de onde eles vão tentar conquistar novos eleitores. Então tudo depende aí do desempenho também do Bolsonaro para ele se manter na liderança das pesquisas e, obviamente, nas urnas. Sem a menor dúvida, ele se tornou a referência, o protagonista ali desse negócio todo. Bom, o que eu acho graça é a pessoa tentar, a imprensa, parte dela, claro, tentar, uma boa parte, tentar esconder fatos, né? Você estava mostrando essas imagens que você fez e elas já falam por si. E eu vi hoje duas fotos sobre a manifestação na Paulista em favor do Bolsonaro que me fizeram rir aí, mas senti muita tristeza pelo jornalismo engajado que se pratica hoje, tentando iludir os leitores. Você pegava a primeira página do Estadão, tinha uma foto muito impressionante, mostrando a Paulista congestionada, ali, tomada pelo povo. E tem outra foto que saiu na Folha que mostra o começo da manifestação, assim, meia hora antes, quando vão chegando os vendedores ambulantes ainda. Exato. Quer dizer, o jornal, a imprensa que ainda acredita que é o quarto poder e que acha que com uma foto é capaz de induzir os seus leitores em erro, ela é, sobretudo, boba, ingênua, porque isso não muda nada. Não se mudam os fatos. Houve manifestações expressivas de parte a parte. É isso que deve ser levado em conta. E o que está constatando o Felipe é uma constatação, como eu acabei de dizer com o verbo. O protagonista é o Bolsonaro. Eles conseguiram fazer com que o fim de semana girasse em torno de um candidato que lidera as pesquisas. É isso. Exatamente. Eu fiz questão de registrar ali as imagens justamente para me precaver contra essa cobertura tendenciosa de uma imprensa que demoniza o Bolsonaro e que não quer mostrar que ele tem apelo popular. Então tinha vários trechos da Paulista que estavam tomados, vários trechos pelos quais era até difícil transitar. Não estava igual ao movimento do impeachment, que teve uma manifestação aqui na Avenida Paulista que reuniu mais de 1 milhão de pessoas, mas em alguns pontos onde havia caminhão, havia um quarteirão lotado por onde era difícil realmente caminhar. José Maria Trindade, suas opiniões grande, e considerações. Né? Só registrando aqui, a manifestação lá no Lago da Batata foi grande. Foi grande em todo o país, Belém, Maceió, Salvador, então, no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil. A favor e tal, foi expressiva. Agora, não tem que enganar, não tem que esconder, não adianta nada, né?
Claro, exatamente. Mas um pouco a gente vai destrinchar melhor o ele não. Diga lá, Zé. Esse movimento foi muito forte, inclusive no Brasil inteiro, como disse você, não só nas capitais, mas também no interior, cidade de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes fizeram lá suas passeatas contra e a favor. Esse movimento, ele não, Augusto e Felipe, ele é muito forte e muito contundente, carimba o Bolsonaro ali contra um setor muito importante da sociedade e não só de eleitor. Mas ele acabou provocando uma reação muito importante para Bolsonaro, porque além de colocá-lo como pessoa principal na política hoje, o mais discutido e no centro de todo o debate, além disso, levou eleitores que estavam com tendência de eu voto no primeiro turno no Ciro, na Marina ou no Alckmin, e no segundo turno, para não permitir a chegada do PT, eu voto no Bolsonaro. Essas pessoas já estão refazendo seus cálculos e votando no primeiro turno no Bolsonaro. Então, sim, vou dizer, foi um movimento forte que acabou provocando uma reação muito forte e pode ter mudado o destino da eleição nesse país, porque eu percebi claramente esta movimentação de alguns que iriam votar de um jeito no primeiro turno e que agora admitem votar diretamente no Bolsonaro. Concordo agora, e lembrando que esse ele não, ele é suprapartidário. Não adianta o PT dizer que é só dele, não é. São pessoas, às vezes até militantes, grupos militantes aí, que nem têm ideia de votar no PT, mas que acharam que o discurso do Bolsonaro é agressivo contra a categoria deles, né, a militância deles. Então, não é um movimento do PT. E vou repetir, forçou a Bolsonaro a ficar no centro do debate e criou uma proteção muito forte e pode ter mudado, sim, muitos votos já no primeiro turno. Mas esse movimento, ele não é majoritariamente de esquerda, e isso foi identificado por um estudo feito pela própria USP, uma fonte insuspeita, porque também é criticada por ter muitos esquerdistas. Ela mostrou que a maioria, segundo o levantamento, 80% se identificaram dos manifestantes do movimento ele não, contra o Bolsonaro. 80% se identificaram como de esquerda e 8% como de centro-esquerda. Apenas 1% se identificou como de direita. O mesmo percentual de 1%, portanto, apontou ser de centro-direita e de centro. E percentuais elevados também disseram ser nada conservador, 76%, e nada antipetista, 75%. Então, um movimento bastante ligado ao petismo, mas que se estende para toda a esquerda e muito pouco fora desse espectro político.